TV Artilheiro. Vou dar uma boa noite para vocês, embora para a gente não está sendo uma boa noite, né? Mas a educação manda. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Ponte Preta aqui na Arena do Castelão com o professor Guto Ferreira. Boa noite, professor. Para dar início ao ciclo de perguntas, o Horácio Neto. Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio O Povo CBN. Boa noite, Guto. E um dos méritos do seu trabalho tinha sido uma boa consistência defensiva. Até a gente já ressaltou isso em outros coletivos e os números já provavam isso. O Ceará sofria poucos gols e defendia muito bem. Hoje, Guto, a gente viu uma atuação muito abaixo da defesa do Ceará, ao ponto de muitas vezes ter dado a bola para o adversário. O Varley hoje deu 2 vezes a bola no pé do adversário, que gerou o ataque. Hoje também tivemos a bola do David Ricardo por 2 vezes no pé do adversário. Bruno Ferreira por 3 vezes errou a saída de bola. E eu quero saber, principalmente no segundo tempo, que houve até uma melhora. Você chegou a conversar com a defesa sobre essa falta de atenção que teve mais no primeiro tempo? E outro, o que é que aconteceu, na verdade, para essa falta de atenção ter acontecido em boa parte da partida? Não adianta a gente não admitir, a gente trabalha pressionado, né? A gente trabalha pressionado, nós trabalhamos para uma situação, tiveram alguns erros de posicionamento que nós ajustamos, e esses erros de posicionamento fizeram com que as opções de passe não tivessem tão claras, num primeiro momento, né? E o primeiro tempo nós tivemos dificuldade principalmente por causa disso. À medida que os ajustes não estão na pinta, a defesa passa a ter prioridade sobre o ataque. Eles estavam jogando em transição. O que eles tiveram em relação à nossa defesa foi justamente a transição, né? Mesmo assim, oportunidade clara de gol no primeiro tempo foi um chute de fora com uma defesa muito boa do Bruno. Talvez tenha sido o primeiro lance do jogo. Depois disso, foi controlado. E nós trabalhamos o tempo todo de mano, né, para tentar furar a parte da defesa deles. Tivemos perto do gol, acabamos errando conclusões. Por exemplo, teve uma jogada do Jean, que o João arranca, faz um passe muito bom, e a gente acaba furando em bola na finalização, e seria um lance claro. Nós tomamos esse lance do Bruno, logo na sequência nós tivemos um lance de finalização também, de perigo. O primeiro tempo nós não fomos tão bem, mas ainda assim eles também não foram tanto assim. As situações foram muito mais erro de lances que poderiam ter sido mais simplificados, né, do que situações de chance criada por eles. Os riscos que nós corremos, que até eu ali fora, o coração fica apertado, né? São situações assim de risco que não precisa correr. Facilitar a jogada. Mas isso foi ajustado, né? Isso foi ajustado. Entramos no segundo tempo. Tanto é que no ajuste do posicionamento do Barleta surgiu o gol dele, porque ele estava fechando muito, e a bola foi invertida, caiu com ele aberto. O Arthur teve dificuldade de encurtar, quando encurtou, ele cortou e bateu. Criou, através do posicionamento, criou a chance. Depois, a gente não se limitou a ir para cima. Eu até agora não consigo entender, eu não consegui enxergar a bola, a mão na bola. Eu não consigo enxergar a mão na bola, né? Não existe uma imagem clara de mão na bola. E uma dúvida, né? O mesmo cara que também não comprovou, a imagem não comprovava o lance de mão na bola do Bissoli no jogo contra o Guarani, foi o árbitro do VAR hoje, que também anulou o gol do Saulo. Se tem alguma coisa a ver, não sei. Mas as imagens não são claras. Daqui a pouco, são os protocolos que eles estão adotando. Porque não tem clareza na imagem.
Então, em cima do eu acho, então o VAR está passando na frente. O acho é para o árbitro, que está interpretando o lance rápido. Não é para o VAR. O VAR tem que estar claro ou não está claro. E seriam 2-0, a parte psicológica da partida seria outra, né? E o lance que a gente toma o gol, a gente sai para um contra-ataque, acaba errando no contra-ataque e tomamos o contra-ataque do contra-ataque. A partir daí, nós fomos com tudo, fizemos as mudanças que poderíamos fazer para tentar o resultado, tivemos perto, tivemos lances para fazer gol, né? Acho que para fazer o 2-0 teve o lance do Kleber, ou era já o... Era 2-0 ou era 2-1? 2-1. Teve o lance do Kleber, teve um cabeceio do Saulo também. Enfim, a gente não deixou de buscar e não vamos deixar de buscar. Não vamos deixar de acreditar, não vamos deixar de buscar. Difícil, porque o jogo é um jogo psicológico. Nós estamos jogando pressionados, sim. Jogamos contra uma pressão, sim, né? Que é a nossa de buscar. E jogamos contra uma equipe que veio para buscar jogar no nosso erro. E aí, essa foi a maior dificuldade. Nós precisamos sair dessa pressão para a gente ter a tranquilidade de poder desenvolver um jogo que a gente consegue desenvolver. E para isso a gente tem que ser mais efetivo também na hora de fazer os gols, né? E minimizar erros que às vezes são erros capitais. Boa noite, Guto. Aqui, Raíssa Martins do Globo Esporte. Você citou esse aspecto da pressão. O que falar do Ceará, que na última rodada jogou bem contra o Vitória? Faltou um detalhe ali para sair com um resultado positivo de lá. Hoje, aparentemente, uma queda de rendimento. Você acredita que o time sentiu talvez essa pressão? E principalmente, né, nas contas da diretoria alvinegra, seriam necessárias 20 vitórias aí para poder conquistar esse acesso. Temos mais aí 14 rodadas. Como construir, reconstruir esse aspecto Acreditar e buscar. Não tem por onde fugir. Seguir trabalhando, acreditar e buscar. Nós temos esses jogos para buscar, temos que buscar, né? Nós não podemos ficar lamentando, porque o lamentar não vai resolver o nosso problema. O nosso problema é buscar, é trabalhar firme, forte e buscar, e acreditar. Quanto à questão do desempenho, né, o fato da gente ter jogado dentro de casa, contra uma equipe que se defendeu mais do que o Vitória, né, pode ter, de repente, atrapalhado, não atrapalhado, mas o nosso torcedor, queira ou não queira, a equipe quer entregar para o torcedor. Então, ela fica mais ansiosa, sim. Fora de casa, contra uma equipe... como a posição do Vitória na tabela acaba meio que dividindo mais a responsabilidade. E tudo isso entra na cabeça do jogador. Entra na cabeça e nós temos que controlar tudo isso. E a gente vem controlando, vem buscando controlar, mas são seres humanos, né? E tudo isso é processo. Difícil. Impossível? Não. Por isso que nós estamos buscando. Por isso que nós acreditamos. Guto Ferreira, boa noite. Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação. Eu vi um jogo do Ceará postado bem dentro de campo. Eu sei que o resultado não veio, mas eu sei que você tem bagagem para tirar o Ceará dessa situação. O Ceará fez uma grande partida contra o Vitória. O Ceará era para ter feito 2-3 contra o Vitória. Hoje o Ceará não começou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo você modificou com os mesmos jogadores, que não houve a substituição. O Ceará se encontrou um pouquinho. Mas eu queria perguntar ao Guto Ferreira duas coisas. Primeiro, o posicionamento do Saulo, que a gente estava lá narrando o jogo, eu vi muito o Saulo encostando no Bissoli. Eles dois indo muito próximo, estando muito próximo um do outro, na hora que a bola, o Ceará atacava. E a outra, Guto, o que dizer? Porque você
já passou por isso, você tem experiência. O que dizer para esse grupo de jogadores, o que dizer para a torcida do Ceará, porque os resultados estão aí. Ninguém imaginava que o Guarani ia dar 3-1 no Sport, né? Ninguém imaginava que hoje a Chapecoense ia bater no Novo Horizontino. O que dizer, Guto, ao torcedor, e fala um pouquinho desse encostado Saulo Mineiro do Bissoli, porque às vezes a gente tá lá narrando o jogo, percebe que eles se aproximam muito na hora que o Ceará está atacando, Guto. Então, embora os dois sejam atacantes, né, o processo de movimentação nosso, quando a gente sai para o jogo, o nosso lateral vai lá em cima. Né? Nosso lateral vai lá em cima, praticamente ele é o ponta. E nós temos um movimento dos três no meio, então nós ficamos com 2 beiradas para produzir e 2 homens de área. Sendo que os dois têm movimentos para fora e para dentro. Né? Para atacar a linha, tem velocidade para atacar a linha. E quando eles começam a se aproximar, embora os encaixes hoje não foram tão efetivos, né? Mas eles conseguem fazer boas tabelas, o que pode gerar finalizações. Hoje, no primeiro tempo, nós até tivemos algumas situações que a bola acabou enroscando, que acabou não soltando, mas em algum momento liberou o Jean, vindo na aproximação. Né? Volto a falar, a hora que o Barleta posicionou mais aberto, nós criamos um corredor a mais para entrar, né? Porque eles estavam defendendo com 5, porque o Naldi estava baixando. Né? E aí a gente criava uma superioridade no meio, tirando o Jean da última linha e baixando. Porque eles ficavam só com 2, eles marcavam pela frente. No primeiro tempo, o fato do Barleta não estar tão aberto trazia uma situação de dificuldade de passe, por exemplo, para o Varley, ou mesmo do balanço para o David. Porque coisa também, tanto é que o Barleta no primeiro tempo teve muita dificuldade com o Arthur. Por quê? Porque quando ele estava aberto é porque o lance já estava no corredor de fora. Quando o lance está no corredor de dentro, ele tem que estar bem aberto. Por quê? No corredor de dentro, até a bola chegar nele, o Arthur tinha que deslocar. E ele já tinha recebido e acelerado para cima do Arthur. Que foi o que começou a acontecer no segundo tempo. E aí nós começamos a ter aproximações interessantes para atacar os espaços. Por exemplo, o lateral salta, vai abrir algum espaço, efeito dominó. E no segundo tempo nós começamos a ter esse tipo de situação. Por exemplo, o Varley chegou para cruzar. O próprio Breno, em alguns momentos, chegou para cruzar. Né? E o próprio Barleta acabou, no segundo tempo, crescendo o jogo. Depois cansou, normal. Né? Normal. Então são situações que você está trabalhando, está aperfeiçoando, né? E para que a gente possa poder ter um poder ofensivo. Eu não peguei o scout. Na partida contra o Vitória foram 20 finalizações. Hoje nós tivemos, acho que mais de 15 nós tivemos. Né? Mais de 15 nós tivemos, que é um volume bom. Mas volume de finalização bom, mas aí nós temos que ser efetivo para... 17. Volume de finalização bom, mas nós temos que ter efetividade também para marcar. Embora, por exemplo, o chute do Eric foi uma defesa espetacular do França, né? Do Kaique França. Boa noite, Guto. Danilo Queiroz, do Futebolês. Guto, você vai enfrentar uma sequência que foi a melhor sequência do Ceará no primeiro turno. Né, comandos invertidos, obviamente, mas venceu essas 3 partidas. Né? Elas até não foram juntas porque tinha uma questão se ela tinha jogado final da Copa do Nordeste, jogou uma partida para o outro lado e tal, mas nesses 3 jogos o Ceará marcou os 9 pontos. Como é que você pensa e avalia essa sequência, já que o jogo que passou não tem mais o que fazer? Eu queria que, se possível, você falasse do Pedro Lucas. Teve poucas oportunidades na temporada, mas eu acredito que com a ausência do Chay, né, que está contundido, o Jean jogando, e ele teve a oportunidade no banco, entrou. Então eu queria que você falasse desses 2 aspectos, por favor. Eu falo primeiro do Pedro Lucas, né? Ele já vinha treinando bem, é um jogador de qualidade, um jogador que tem histórico nas divisões de base, né? Um jogador que passou por seleção,
tem títulos em divisões de base com a seleção. E o que a gente precisava é ter um time estruturado para começar a soltar ele. E os treinamentos dele têm sido muito bons. E eu acho que hoje ele entrou e teve uma participação muito interessante. É um jogador que tem um trato com a bola refinado, enxerga bem o jogo, consegue se desvencilhar da marcação, não carregando bola, mas na troca de passes e aproximação, consegue uma bola de qualidade num ponto futuro, digamos assim, numa profundidade, né? Então é um jogador que a gente vem buscando, de alguma maneira, oportunizar para que a gente possa crescer nesse aspecto também, né? Quanto à questão da sequência dos jogos, eu nem estou olhando a sequência, eu estou olhando o próximo jogo, que é o Tombense. E independente de onde for, como for, nós temos que buscar vitória. O nosso campeonato é jogo a jogo. Não dá para pensar sequência A, sequência B, o que passou já foi. O nosso campeonato é cada rodada é uma final. E a próxima rodada é uma final, né? E a gente não pode empatar uma final, nós não podemos perder uma final, nós temos que ganhar as finais que nós temos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. TV Artilheiro.